Paz Deus, irmãs, sejam muito bem-vindas. Hoje estou aqui com a irmã que também já está gerando resultado no órgão em 6 meses. Eu já quero perguntar para a irmã, começa me falando seu nome, sua idade e o estado que a irmã mora. Amém. Meu nome é Camila, estou com 51 anos e moro aqui em Brasília, Recanto das Emas. Em quanto tempo a irmã conseguiu tocar o seu primeiro hino, irmã? Assim, entre indas e vindas, né? Porque a gente começa, desanima, aí desiste, aí volta. Nessa volta, que foi esse ano, eu deu para fazer assim um mês, né? Um Assim, mês. deu para tocar em um mês, claro que tem que aperfeiçoar, tem muita coisa, assim, a gente tá meio travado, mas deu sim, em 30 dias deu para tocar o primeiro hino. Uau! E como que foi para você? é, Aliás, como que era antes, né, de você conhecer a metodologia? Você já tinha algum conhecimento? Você já sabia tocar? Me explica um pouquinho antes de você ter esse conhecimento. Então, eu batizei muito nova, né, com 12 anos, e a primeira coisa que eu me encantei na igreja foi com órgãos, organista e tudo. Aí, naquela época, eu tentei, assim, eu comecei a música, mas com uma amiga que era organista, a gente era muito pobre, tinha muita dificuldade, e aí logo em seguida ela foi embora para o exterior, e aí eu não tive, tipo assim, a professora, né, mas naquela época eu via que havia os comentários que era muito difícil, porque ficava muitos anos na parte de teoria. Aí aquele me desanimou, eu deixei para lá. Aí depois, com mais de 30, eu acho que uns 38 mais ou menos, eu comecei, até comprei o órgão, toda empolgada e tal, mas quando começava aquele bona, parece que não entrava na minha cabeça, aí eu desanimei de novo. Aí dessa vez, ano passado, eu comprei o órgão, toda empolgada, pedi a Deus, né, orei, porque eu vi as irmãs falar assim, ah, não, para ser organista, para tocar, para aprender a música, tem que ter o dom. Eu falei, então eu vou ter que pedir a Deus o dom, porque eu quero tocar. E aí eu falei, esse ano vai, em nome de Jesus. Aí passei a focar e tudo. Aí, não sei como eu cheguei na tua escola, mas eu achei interessante, eu mexendo ali nas redes sociais, acredito que no Instagram, parece, eu acho que foi, aliás, acho que foi com a professora, porque aí esse ano eu comecei a estudar o ano passado, comecei a estudar com uma professora amiga minha, eu ia na casa dela, ela já é organista e instrutora, mas como na igreja não tinha vaga, ela falou, não, você pode vir aqui. Aí eu fui, fiquei com ela um ano, aí nisso eu falei para ela, tem tanta coisa na internet, no YouTube, eu posso pegar umas aulas lá também. Ah, foi no YouTube que eu descobri você. Ela, não, Camila, é melhor não, porque vai misturar metodologia, não sei o quê. Mas eu, bem teimosa, curiosa, comecei a fuçar lá no YouTube e descobri esse método nos 16 M's. Aí eu achei, assim, foi muito, assim, atrativo, né? Porque até então eu vi as irmãs falar que era muito difícil, que levava 5 anos, 8 anos e tal. Aí eu falei, não é possível que essa metodologia dela vai levar é, a teoria esse tempo todo, que não dá tempo em 6 meses. Aí foi daí que me chamou a atenção. Aí eu comecei a seguir, pegar algumas aulas que era gratuita e tal. E aí até que eu decidi fazer. Então eu fiquei com duas professoras, vamos dizer assim, presencial lá com a minha amiga e o AZCZ no ano passado. Só que aí comecei e depois desisti. Aí esse ano já não estou mais com essa minha professora pessoalmente, presencial, retomei o 16M e estou continuando. E assim, fiquei feliz porque consegui progredir, né? Já estou na lição 15, já era para ter passado, mas assim, a gente acaba que não tem, infelizmente, 100% de dedicação como a gente gostaria, né? Entre casa e enfermidade e tanta coisa, acaba que a gente não tem como dar ali 100%, né? Mas eu estou seguindo direitinho aquele roteiro de planejamento, anotando direitinho aquelas horas e tal, que hora que acorda, não sei o quê. Aí, quando eu chego no final do dia, eu falo, meu Deus, de tanto que eu me dediquei, só consegui estudar 6 horas e tal. Mas a gente é no tempo também, né, de Deus, né? E me conta um pouquinho, Camila. Foi interessante essa parte que você falou, né? Que você estava estudando com dois métodos. Então, você estava ali com o método da igreja e também estava no método da ZCM. Então, o que que aconteceu? Você não conseguiu seguir com os dois? O que que começou a dar algum conflito? O que que você sentiu nesse tempo?
Eu nem contei para minha professora particular que eu estava fazendo dessa forma, porque ela não concordou. Ela já falou que não era para eu pegar nenhuma aula nem uma aula online no YouTube e tal, porque ela disse que ela falou exatamente isso, que as metodologias iriam entrar em conflito e tudo. Aí, a princípio, tudo bem, eu não continuei com as duas aulas. E aí, quando eu comecei com ela, já foi direto do método, eu passei as primeiras lições muito rápido, foi muito bem, eu pensei, nossa, que bom. Achei que ia, digamos assim, nossa, só isso. Mas aí, quando eu cheguei na lição 23, eu travei. Esse negócio de tocar as colcheias, porque só com uma mão, tudo bem, ok, sempre foi muito fácil para mim uma mão só, mas essa rapidez de eu ler a partitura e tocar as duas mãos e a mão no caso direita, que é na lição 23, mas é a mão direita que tem as colcheias, isso eu travava. E aí eu fiquei travada muito tempo, e foi desanimando, foi ficando chato tanto para mim quanto para ela. E ela sempre, assim, não brigava, mas de certa forma me cobrava e eu ficava muito chateada, às vezes eu chorava porque não era falta de estudo, não era falta de dedicação. E ainda para variar, a vida inteira eu tive de déficit de atenção, depois do Covid, que para variar, fiz uma coleção de Covid, tive 4 vezes, e o que ficou de sequela, infelizmente, foi memória, foi isso, foco, concentração, só piorou o problema que eu tenho. Então, assim, eu fui meio que desanimando, ficando triste de ir para casa dela, porque quanto mais eu estudava, parecia que não tinha estudado nada. E eu ainda fiquei depois do Covid, eu fiquei com a perda de memória recente. E Então, quanto assim, tempo, perdoa, é perguntar, mas quanto tempo que demorou, né? Assim, quanto tempo que levou essa trava aí no estudo 23? Quanto tempo ficou nessa coisa de tentar, tentar, tentar? eu fiquei de outubro do ano passado, eu estava indo muito bem. Eu contava assim que cada semana eu passava lição, tinha semana que eu passava duas, três. Quando chegou na 23, aí eu travei, porque eu fiquei meses. Eu fiquei de outubro até. Foi mais de 6 meses parada ali. Aí sempre que eu ia, ela puxava minha orelha e tal, mas eu não conseguia. Minha mão, somente a clave de sol. Não, a Clave de colcheia, sol? A clave de sol que tava difícil pra você ou a clave de fá? não, é a de sol, é a colcheia. Hum. Eu passar todas as lições no tempo normal, beleza, mas esse Uhum, negócio de passar colcheia, tipo assim, de ter que dividir, tá, e tocar rapidinho, lendo a partitura, aí uhum, eu travei. Os exercícios do teu curso tem feito tranquilo, as colcheias não me travou, mas elas são 23, realmente não conseguia passar. E aí eu fui uhum. desanimando, porque ela exigia que eu tinha que continuar, eu estava muito bem, comecei muito bem, mas não conseguia. E, infelizmente, eu esqueço exatamente o que eu acabei de estudar. Então, assim, eu tenho uma pasta aqui de notas musicais que todo dia eu tenho que repetir, todo dia eu tenho que fazer a memorização dessas notas. Porque, infelizmente, eu estudo, quando eu chego no órgão, que eu olho aquela nota, eu não lembro mais qual é, tem que ficar catando, né, procurando a nota. Então, assim, infelizmente a enfermidade tem me judiado bastante. Mas é aquela coisa, eu falo que eu não tenho mais opção, não tenho mais tempo a perder, não tenho mais tempo para desistir. Eu vou nesse meu ritmo, nesse meu jeito, já procurei neuro, e muita oração mesmo, porque a enfermidade está me trazendo muito problema. Não é questão de não estudar, de tempo, não. Eu tenho organizado, tenho me dedicado, mas é questão de enfermidade mesmo. Uau, que legal. É importante, né, a gente entender o que é prioridade para você, porque se a irmã quer aprender para tocar os hinos em casa, para louvar Deus em casa, faz sentido a irmã estudar com um método que já vai te ajudar para ir para os hinos, né? É, Ainda mais com a questão que a irmã tem hoje, né? Então, se eu tenho exercícios que eu já consigo depois aplicar isso ao inário, fazer isso ao inário, e mesmo que eu esqueça alguma coisa, eu já começo a criar uma memória muscular ali, eu já lembro do hino, né? Então a gente tem muito mais estímulo, né? Porque é, o hino a gente escuta na igreja, né? Agora, às vezes, é, os exercícios ficam desconectado daquilo é. que a gente vai tocar no inário. É. E uma vez eu até falei com a professora, eu falei, engraçado, tem exercício que é mais difícil do que o hino. Quando eu toquei o hino 131, eu me achei. Eu falei, uau, já sei tocar. Aí, aí depois que eu Incrível. aprendi o hino 31, que foi o mês passado, eu até participei do desafio em 30 dias, só que no Que final, aquela coisa, legal. na hora de mandar o vídeo, não consegui mandar. Mas eu consegui, assim, seguir direitinho a planilha, Uhum.
as videoaulas e tal, a semana de louvor e tudo. Só que na hora de mandar deu problema, aí eu perdi o prazo. Mas eu falava assim, uau, mas esse hino é mais fácil do que as lições que a gente passa. Então, assim, esse objetivo de tocar em casa, realmente o propósito do teu curso realmente é muito top, é muito excelente, porque eu falo assim, eu não tenho mais tempo, né? Eu não tenho mais tempo, e aqui eles falam que não tem vaga. Então, assim, se eu quero realizar meu sonho, eu tenho que me virar de qualquer jeito, né? Tem que confiar em Deus e constância mesmo, igual você fala, né? E o que você não conseguiu em 6 meses, você conseguiu em 30 dias, porque agora É, você é. não tá mais nem E numa aí, lição, tá no hino já. aí uma coisa que no dia que aconteceu, eu fiquei muito chateada quando esse ano, agora, mês passado, a minha professora desistiu de mim. Eu acho que ela cansou, coitada. Acho que ela não Nossa, aguentou. ela desistiu Toda de você. vez, Não, coitada, não, não, também não toda é assim. semana eu ia lá e tentava passar a lição 23, era aquele desastre. Aí ela falava, Camila, você não pode estudar aqui. Eu falei, amiga, mas eu estudei em casa, mas não parecia que não memorizava de jeito nenhum. Aí eu acho que um dia ela desistiu de Ela desistiu de mim, aí ela mandou uma mensagem assim, Camila, não vai dar mais pra gente continuar, porque eu não vou dar mais aula em casa. Aí na hora assim eu chorei, sabe? Falei, eita, ela desistiu Ai, de, meu Deus. ela desistiu de Ai, mim. Aí eu chorei e tudo, fiquei muito chateada, que eu pensei, nossa, sou burra mesmo, né? Porque essa professora desistiu dela, porque oh, a meu coisa tá Deus. feia, a coisa tá pior do que eu pensava. Aí eu falei, já que agora eu só tenho uma professora, pois é com essa. E assim, tô evoluindo, né? Eu sei Uhum, que meu hino não tá legal, que eu errei muita coisa, tem muita coisa para aprender. Mas como se diz, é o que temos para hoje, né? Já tô passando por outros hinos também, uns 5, 8. Na verdade, não tá perfeito, não tá certo, não, mas isso tem me motivado. Eu ficar uhum, só nas lições é muito desmotivador, eu já tentei isso várias vezes. E o método às vezes 600 eu gostei por isso, porque assim, de certa forma, você já indo ao inário, aos hinos, mesmo que seja só com a mão, mesmo que esteja errado, mas isso é uma motivação, né? Para mim tem me motivado muito. E aí eu sempre fico fazendo as duas coisas. Eu separo um tempo ali para teoria, separo um tempo para as videoaulas, para continuar as lições, mas não deixo de tocar o hino, porque quando eu deixo também parece que pronto, parece que já esqueci tudo, eu tenho que começar tudo de novo. é porque agora você está criando um novo processo de estudos. O que que acontece? Quando a gente acaba tentando estudar duas coisas ao mesmo tempo, meio que eu sempre falo para as irmãs, né? As irmãs falam assim: será que eu consigo conciliar? Depende. Então, assim, só se você for muito focada e entender que você vai precisar dedicar tempo para as duas coisas, né? Então, dividir a sua mente e entender como que é o processo tradicional e como é um processo novo. Então, só que chega numa hora, dependendo se você não tiver controle com isso, você trava nos dois, né? Trava nos dois. Então, é importante a gente saber escolher o que vai ser melhor para a gente agora, né? Então, assim, o que que é melhor para mim agora? O que que eu quero mais agora? Quanto tempo já eu sofri? Quanto tempo eu já fiquei capengando ali no estudo sem ter resultado? Qual que é o meu principal desejo? É tocar os hinos, é louvar a Deus? Tá, então eu vou buscar um conhecimento focado. Porque tem uma frase assim que fala assim: tudo que a gente foca expande. Então, se você foca lá no hino, se você aprende com o hino, que nem você falou, você se sente mais motivada, né? E você vai precisar estar sempre em contato, agora você vai estar usando os hinos como uma forma de estudar. Ele vai ser a sua parte técnica também, né? Porque a clave de Fá ali desenvolve, né? Toda aquela técnica de clave de Fá. Aí tem a leitura da clave de Sol. É o hino acontecendo ali, uma forma que você estuda ele, né? Você usa ele como se fosse a sua lição, entende? É, E isso faz com que você já toque o hino também. Então, é, isso é muito importante. E aí você me falou que então daí você voltou agora, firme e forte. E aí você tomou essa decisão, foi esse ano, assim, de continuar de continuar só com o método.
e não misturar os dois. Foi esse ano ou foi ano passado? Foi este ano, há uns meses atrás, quando a professora falou que não poderia, que a gente não Uhum. ia ter mais aula na casa dela. Ah, que legal. Que legal e Mas assim, aham, no começo ela falou isso mesmo, que duas metodologias não é legal, que acabava que eu não ia conseguir nenhum nem outro. Mas eu pensei assim, não é possível. Se a matéria é a mesma, nós estamos estudando a mesma coisa, música, não é possível que eu não consigo, porque com relação a tempo, eu tenho bastante tempo, assim, não 100% disponível, porque eu ainda tenho, né, esses problemas de saúde, tudo, insônia, então acaba que se eu não durmo bem no noite anterior, durante o dia eu não vou conseguir é, evoluir muito bem, porque eu tô com a minha cabeça ali meio sem raciocínio legal, assim. Mas aí eu insisti, né, que eu pensei assim, ué, não é possível que a mesma matéria, né? Mas aí depois, realmente, para continuar com os dois, você tem que ter muito tempo, muito esforço, muita dedicação mesmo, porque realmente parece que são duas vertentes diferentes do mesmo assunto. Então, por relação à questão de tempo, não. Eu tenho bastante tempo disponível, porque eu trabalho em casa também, em teletrabalho, então eu faço meu horário, posso começar um pouquinho hoje no trabalho, deixar um pouquinho para mais tarde, ou meia-noite, ou final de semana, eu faço meu horário. Com relação a tempo, não. Eu imagino que se eu tivesse, assim, 100% com a cabeça legal, com memória, não tivesse essas sequelas aí, eu acho que eu teria continuado bem, mas paciência, né? É o que a gente trabalha com o que tem. verdade, tá certo. E você escolheu bem, e agora você já tá tocando o primeiro hino. E como que foi para a irmã, né, ter essa sensação finalmente estar tocando o seu primeiro hino? Como que a irmã se sentiu quando você conseguiu terminar, né, o seu primeiro hino? Ah, quando eu consegui tocar o primeiro hino, eu fiquei muito feliz, assim, eu nem acreditava, porque, não sei porquê, mas infelizmente a gente põe aquelas ideias negativas na cabeça, né, meu próprio, a minha própria concorrente sou eu mesma, né, a gente fica pensando, ah, isso é muito difícil, larga pra lá, quando a lição ficava muito difícil, eu fechava esse órgão, eu falei, nunca mais quero ligar esse órgão, sair de perto deles, não ficar nervosa, ia mexer com as plantas para esquecer. Aí, quando eu conseguia memorizar a clave de sol, aí, beleza, memorizava a clave de fá, quando juntava as duas mãos, era aquela confusão. Eu falei, meu Deus, não sabia que era tão difícil. Um dia eu brinquei com a minha professora e falei, olha, o organista tem que ir direto para o céu, porque eu nunca vi a pessoa dar conta de. Os irmãos, ele toca uma voz, a gente não. A mão Aham. direita, duas vozes, a mão esquerda é a outra, ainda tem a pedaleira. Eu falei, realmente. Aí um dia eu falei para ela assim, nossa, é impossível a pessoa dar conta de ler três partituras, né? Porque ainda tem a pedaleira. Aí ela falou assim: não, Camila, fica tranquila, porque é uma coisa no seu tempo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu mesma não acreditava em mim, porque eu já tinha começado outras vezes. Quando você começa do zero, zero é uma coisa. Quando você recomeça e tem aquela cicatriz, aquela memória de uma experiência negativa, de tantas coisas que a gente ouve também na igreja, quando você, ingenuamente, igual eu fui falar aqui, estudar música, você ouve cada coisa de pessoas que você não espera, pessoas que eram para te dar apoio e tudo. Então, assim, é isso que gera esses pensamentos negativos. E tem muita coisa, assim, né, envolvida, assim, na igreja, infelizmente. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu não me via, assim, em condições, eu achava impossível. Aí, quando eu consegui tocar o primeiro hino, antes disso, o ano passado, por exemplo, eu não conseguia evoluir nas lições, eu ficava sempre repetindo a lição no método 16M, né, nas aulas online. Eu assistia a aula 1, 2, 3, 4, em vez de eu ir para 5, eu retomava as primeiras. Mas, infelizmente, foi preciso naquela época, porque foi o que foi criando meu alicerce, assim, para que futuramente eu tivesse mais confiança, né, porque senão minha mão ia ficar o tempo todo travada, eu não tinha ali muita confiança em mim mesma. Uhum. Sim, Você foi muito sentiu emocionante. também medo, alguma coisa assim? Medo de continuar ali? Porque você falou que você ia até às 5. É, O que que passava na sua cabeça de não ir para a lição 6, que é a parte prática, né? Que é te prendia? quando eu começava e não dava certo. Tipo assim, o pessoal fala muito, tem dificuldade na clave de Fá. Eu tive dificuldade na clave de Fá de memorização, para o órgão, não. No órgão, ixi, é a mão que eu. É engraçado, é minha mão que sai melhor, incrível, porque o meu lado dominante é o direito. Sai muito bem. Mas, tipo assim, eu treinava, quando eu ia juntar as duas mãos, pronto. Meu olho não conseguia. Eu falava para a professora, minha memória não consegue fazer isso, meu cérebro. Ler a partitura, tocar a mão direita e a esquerda. Aí eu tentei
colocar os números dos dedos, 5, dedo 5, 3 e tal. Só que isso me criou um vício. Aí, claro, eu aprendi rapidinho, porque eu memorizava aquilo ali. Depois eu percebi que eu travava porque não aprendi a ler a partitura, eu estava me sabotando, eu estava memorizando aquelas notas para que eu conseguisse passar de lição, porque eu fiquei na ansiedade de passar aquela lição rápido. Isso também foi outra coisa que me atrapalhou muito. Eu me iludi que estou tendo um progresso, uma evolução, mas na prática não. Porque quando você chega na outra lição, você vê que não. Você vai ter que começar a decorar de novo. Decorar realmente na música Uhum. não rola. Descobri isso também. Então, assim, medo, sim, eu tinha muito medo, principalmente quando tinha mudança das mãos, quando tem a questão de velocidade. A cocheia, realmente, eu tenho muita dificuldade até hoje. Então, eu falei assim, vou arrumar um exercício aqui, nem que eu tenho que criar só de cocheia, para eu aprender passar isso rápido. E aí, quando veio na lição, acho que 11, 12, que a monitora falou que tinha que ter metrônomo, eu falei, pronto, aí lascou. Aí que eu tive que voltar do zero de novo, porque eu aprendi o tempo todo, o pouco que eu aprendi o tempo todo foi sem o metrônomo. Mas que eu achava que o metrônomo era muito bom, porque eu ia passar aquilo ali muito fácil, só que não. Quando você estuda de um jeito, passou várias lições, aí você quer inserir o metrônomo assim do nada, não é bem assim, não é bem por aí, você tem que aprender, ouvir o metrônomo primeiro, você tem que aceitar o metrônomo, porque na maioria das vezes eu com pressa de acabar, eu estava Uhum. ultrapassando, passando por cima do metrônomo, o metrônomo estava lá atrás, eu já estava lá na frente, né? Uhum. Então, isso é outra coisa que eu estou ajustando, que eu estou aprendendo. Dei muito trabalho aí para a monitora, porque toda hora eu ficava repetindo os exercícios para ela, porque agora eu inseri o metrônomo. Aí agora sim, Uhum. qualquer exercício, por simples que seja, ou hino, eu não deixo de colocar o metrônomo. Tem dificuldade sim, tá bem corrido. A gente não está se entendendo muito bem, não, mas eu estou sempre assim na tentativa, porque eu aprendo é assim. A minha vida inteira foi assim, para passar no concurso público, tudo que eu fiz na minha vida foi com muita dificuldade. Foi ali, batendo a mesma tecla, até que um dia. Porque também, às vezes, a gente tem a impressão de que não está aprendendo, mas está sim. Aquilo parece que vai ficando Uhum. internalizado e a hora que você precisa, uma hora vai aparecer a informação, né? Uau, uau, quanto aprendizado aqui, hein? É, Quanto aprendizado é, que é tão assim, que é tão importante tudo isso que você está falando, porque quem quer começar, quem vai começar, corre o risco de se sabotar, corre o é, risco de querer pular uma etapa, corre o risco de querer misturar um método, corre o risco. Então, tudo isso que você passou fez com que você também aprendesse o seu processo, o seu tempo. Você não, você tem o seu time de aprendizagem. Então, é. você também vai precisar, né, estar respeitando o seu tempo de aprendizagem. E, Outro erro que eu cometi também foi ansiedade. Eu era muito ansiosa. Estou lá na lição 1, já queria ir na 10 para ver o que ia acontecer. Se eu peguei alguma videoaula no YouTube, eu já quero saber qual é o final, e isso ia me. Porque também, para variar, eu sou hiperativa até hoje. Então, assim, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, acaba que não dá para fazer nada. E outra coisa que me atrapalhou muito no começo foi a ansiedade. Ai, esqueci que outra coisa que eu ia falar. sempre a Esqueci. importância, depois você lembra. Mas, ó, voltando um pouquinho ali que você falou da questão do metrônomo, né? Eu queria entrar um pouquinho nessa parte. O metrônomo, né? Você disse que quando você teve o contato com o metrônomo, daí você quis voltar tudo de novo, as primeiras lições para ter o contato com o metrônomo, foi isso? Tipo, desde da lição É, 2? isso aí eu tive que Olha, fazer, assim. olha isso aqui. Por mais simples que a lição foi, inclusive eu assisti aquela aulas, eu estou revendo aquelas aulas do módulo 8 que se fala de plantão de dúvidas, né? Uhum, E eu achei legal, eu já tinha assistido aula sobre metrônomo, que é a 12, mas eu achei legal eu repetir aquela, tipo, revisão, né, um reforço, uhum, porque você ensinou usar o metrônomo. Aí isso eu fiz sim, quando eu comecei o metrônomo, eu peguei, o que que eu fiz para eu me acostumar com o metrônomo? Primeiro sim, lembrei que eu queria falar antes. Uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi no teu uhum, curso antigo, que eu achei excelente, depois eu vou voltar para o metrônomo, é que, por exemplo, eu passo o primeiro sistema, o primeiro compasso ali, da clave de sol, beleza. Aí eu fui ok, aí eu já quero passar logo a lição toda.
E uma coisa que você fala que eu achei muito importante, que foi muito bom para mim, é o que você fala, tipo, faz a clave de sol, aquele compasso, aquele trechinho ali 10 vezes, porque eu me sentia burra, porque eu achava assim, poxa, mas eu já toquei isso aqui 3 vezes, por que que não tá bom? Porque eu cometia vários erros de não tocar 10 vezes cada mão, eu achava que era besteira, eu achava que meu cérebro não ia aprender esse negócio de eu tocar primeiro a mão direita, depois a esquerda, depois juntar as duas. Eu achava que meu cérebro nunca ia aceitar as duas. Eu achava que eu já tinha que tocar as duas de uma vez, isso aí foi um erro também. E aí eu achei legal essa sua metodologia, então passei a fazer isso. Isso foi para mim foi assim um divisor de águas, que realmente eu estudava errado a vida inteira. Eu já queria passar a lição de uma vez, se não passava, eu ficava chateada e largava para lá e desistia. Aí agora eu vi que isso foi muito bom para mim, né? Cada um tem o seu tempo, o seu jeito de aprender. Para mim, eu aprendo assim, é repetindo mesmo. Então eu tenho feito muito isso. Toco as 10 do sistema 1, aí eu marco. Toquei as 10 vezes, aí vou para a mão esquerda, toco mais 10, junto as duas, isso foi ótimo, foi muito bom. E no metrônomo, sim, eu voltei tudo, eu voltei todas as lições, repeti todas, como revisão, porque também, quando eu passo, digamos, já aconteceu de ficar 10 dias, uma semana sem estudar, sem pegar em nada, aí parece que eu já esqueci tudo. Então, uma maneira de eu fazer uma revisão foi já inserir no metrônomo. Aí eu comecei todas as lições do zero, e fui repetir tudo com o metrônomo. Peguei também as lições do método 1 e toquei todas, da 1 até onde eu dei conta, até a 23, fui refazer todas elas com o metrônomo. E foi muito bom. Aparentemente parece que é uma perca de tempo, mas para mim não foi. Foi tipo uma revisão, Não. e agora eu estou sempre voltando, voltando e revisando. Mas agora, essa semana, como eu já estou na 15, eu falei, agora eu vou parar, porque eu estava estudando muito, focando muito na teoria também, que era outra coisa que eu achava que é besteira a teoria, mas não é. Tem muita coisa assim da teoria que, claro, você tem que saber estudar também, não adianta ficar só decorando, né? Música é arte, não, não é isso. Uhum. Você tem que saber, a pessoa fica decorando, não é bem, para que vai adiantar É, ficar eu falando do lembro de órgão? mim, eu lembro de mim nessa época, porque eu fazia muito isso. Eu também fiz isso há uns anos atrás. Quando eu estudava antes, eu ficava o tempo todo, música é arte, não, de expressar Aí eu só sentimento. sabia Tá, e essas, né? aí? Melodia, harmonia e ritmo, e aí É, quando eu ia para as mais difíceis, eu já travava. então, assim, eu consegui, eu acho que Deus, assim, abriu minha mente para eu focar também na teoria, mas uma teoria que eu consigo colocar na prática com o teu método. Uhum. Porque não adianta ficar só estudando teoria, eu já tentei isso antes, outras vezes, não adianta, é desanimador você ficar na teoria não sei quantos anos, sabe? Eu já vejo a maioria das irmãs, 98% das pessoas que eu converso falam isso. Que essa coisa de você ficar o tempo todo na teoria, parece que quando você vai para a prática, ué, para que tem a ver? Parece que não tem nada a ver. Mas aí, assim, agora eu já estou, tenho evoluído bem, assim, graças a Deus. Tenho certeza que a oração e eu pedindo a Deus o dom, que realmente tem que todo dar o mesmo, viu? Dom você já tem, porque olha só a paciência que você está tendo com você, irmã Camila. Não é É, todo mundo que tem essa paciência de revisar. E muita gente acha que revisar é bobeira, né? Eu falo isso sempre, até nas aulas no YouTube gratuita, às vezes eu falo isso nas redes sociais. O povo não, tipo, não dá muito atenção. Ó, revisa, escreva, é, assiste de novo, porque a primeira vez não cai a ficha. Quantas menino. vezes eu assisti um vídeo que era alguma coisa que era para eu aprender e não caía a ficha, e depois passou um dia, 2 dias, eu ia lá revisar. Eu falei, "Ah, como que eu não vi isso antes?" Sabe? É, Sempre. É muito verdade. importante revisar. E você tá fazendo isso Eu bem. gosto muito. E eu não sei, né? Agora você está falando que bom que eu tenho É esse bom feedback revisar teu. sim, não Mas é? eu sou assim, Sim. se eu não revisar, não está sempre voltando. E eu já revisei muito, meu método, coitado, está todo sujo, de tanto eu ficar voltando, voltando. As suas aulas eu fico sempre voltando também, mas assim, eu tiro um tempo para eu revisar e ao mesmo tempo Uhum, continuo ali na onde eu parei. Tipo, eu parei na uhum. 15. Você tá E na aí 15 do módulo, de qual módulo? Porque do módulo do, 1 acho que não é, porque você já tá já passou o hino, né? Então, acho que do módulo não, 2. ixi, tipo olhar, né? Mas é na lição Não tem 14, importância. está preparando para o hino 131. Que, na Ah, verdade, para você ver como eu sou, né, minha cabeça. Eu
já toquei o hino 131, mas não porque eu cheguei na lição do hino 131, não. É porque eu ainda estou na 14, 15 e já pulei para o hino, porque eu queria tocar esse hino. Eu queria participar do desafio. Então, olha a minha cabeça. Em Hum, vez de assistir todas as aulas 14, 15, 16, nananã, até chegar no hino 131, o que que eu fiz? Eu fui para 12, 13, fiquei pulou. repetindo ali, pulei, fui para o hino 131. Ah, beleza, consegui participar do desafio, voltei para 14, tô, hoje atualmente estou na 15. Que bom. Parabéns Não é por muito bom, estar não, né? Devia voltando na voltar ali. 14 e 15 e fazer, porque tem algumas irmãs que não voltam nunca mais Volto, nessas volto todo dia. aulas. Todo dia eu faço igual você falou. Aqui meu aquecimento é tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí agora o aquecimento é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, só que com metrônomo, o arpejo. E eu descobri outra coisa engraçada. Esse meu dedo, o dedo indicador das duas mãos, ele é bem menor. Aí e o pior que as duas mãos, ó. Aí a diferença é muito grande, olha isso. Eu falei, gente, até isso eu não sou normal, né? Olha a diferença. O indicador ele é menor. Então, algumas dedilhadas eu não estou conseguindo fazer. Por exemplo, o dedilhado Mas o meu no. também é, ó. Olha aí, ó. Mas a Bem diferença é muito parecido, grande, olha aqui. Aí, quando, quer ver? Aí, sabe? quando chega aqui nesse 1, 3, 1, ó, quando chega nesse dedilhado aqui, que você tem que colocar sol a sol, eu acho que é o segundo compasso, quer ver? Ó? Ó, o segundo compasso aqui na clave de Fá. A clave de Fá que está dando mais problema, que é a mão esquerda. Uhum. Eu tenho aqui que fazer o sol a sol, só que com o dedo 2 eu tenho que pegar, eu tenho que, é só um tempo rapidinho, mas é no sustenido. Então, minha mão não alcança. A abertura tem, eu sempre tenho feito alongamento, mas para esse dedo chegar lá no Fá sustenido e voltar rapidinho, porque é rápido, né? O 5 que é o sol, ele tem que ficar os 4 tempos, e o Fá, que é o sustenido, que é o 2 eu tinha que tocar rapidinho, só um tempo e voltar, e manter esse daqui. Não vai. Aí eu falei, gente, eu vou ter que criar algum jeito, porque meu dedo é pequeno. Adaptação. É, né? Aí eu Nesse fui caso, avaliando a mão de todo mundo que toca, eu falei, vem cá, deixa eu ver sua mão. Senta aqui no órgão. Aí eu fui ver, eu descobri isso. Essa distância é muito grande para não estou conseguindo pegar o Fá. nesses casos é só fazer uma adaptação. E você ver qual dedo que vai melhor, talvez você vai ter que saltar, entendeu? Eu Adaptar pensei o de pular. movimento. É, Eu pensei pular. de saltar o Fá, porque é o Fá sustenido. Eu falei, não vai dar tanta diferença Você assim. salta nele, né? Você salta nele. Então, geralmente a gente faz tudo mais ligadinho, né, na Cloudify. Você vai ter que dar um saltinho para ir lá e alcançar ele e depois voltar. Então, assim, isso são coisas que na música a gente consegue adaptar, né? Não precisa você. Ai, meu Deus do céu, agora eu não consigo se dedilhar, não Mas vou isso, tocar. eu sofri com isso, que eu falei, até nisso. Mas acontece, acontece. E é assim que a gente vai aprendendo, vai vendo o que funciona, né, pra gente, o que dá pra gente fazer. No seu caso, é adaptação, né? Não tem assim. É, A gente não vê, esses tempos atrás, eu vi uma irmãzinha, ela veio até aqui no Nossa Comum, e ela é muda, surda, e ela é nossa, organista. é mesmo. Ela é organista. Então ela estava tocando o hino, o último, ela tocou o último hino para, né? Foi uma honra, assim, ver ela tocando. E aí tinha uma outra irmãzinha que com uma caneta ia mostrando em qual compasso estava, entendeu? Qual nota. Então a irmãzinha ia mostrando para ela qual nota que ela tinha que tocar e ela ia tocando. E ela não estava ouvindo, né? O Então, que para ela ela estava tocar, ela tocando. precisava da ajuda dessa irmã, é isso? Ela precisava de ajuda. Então, assim, porque o movimento é visual, né? O movimento é fácil. Então, quando você treina ali, você consegue, né, de alguma forma, a professora dela que ensinou ela desenvolveu uma metodologia para ela, né? Para conseguir ajudar ela. Mas Uau. ali ela precisou fazer uma adaptação. Então, o que que acontece? Tudo tem jeito, né? Mesmo que não dê, que a sua mão é pequena, e que o dedo não alcança, alguma coisa a gente vai fazer que você vai tocar o hino e vai sair o hino. Então, Uhum. tudo tem jeito. Nesse dia foi muito forte. Eu até gravei um trechinho bem assim, escondidinho de costas,
para mostrar um pouco disso, até compartilhei lá na nossa comunidade, só ali ela digitando, né, tocando ali só a parte das teclas mesmo, sem mostrar nada. E quis comentar isso, né? Falar isso. Olha só quantas coisas, né, que acontecem, né? A gente acha que para nós é o fim do mundo. Olha É, isso, irmã. é Meu porque Deus. a gente, ser humano, tem mania de, não sei se é, eu falo a gente, de repente sou eu, a gente tem mania de focar só na sua dificuldade, no lado Só negativo no e tal, problema. Não só no foca na problema. solução, né? E o ano passado também eu cometi dois erros, que você já tinha falado nas suas aulas e a gente acaba não colocando tudo 100%. Primeiro, eu viajava muito, participava de missão e visita e tal, eu estava bem focada, congregava todo dia. Aí depois eu percebi que isso não estava dando certo, porque não tem como estar levando teclado, e mesmo que você leve o teclado, nem sempre tem como você estar estudando. Então, esse ano, para eu chegar a essa evolução que eu cheguei, eu tive que escolher. Eu agora congrego só na minha comum mesmo, não viajo para canto nenhum, participo, eu falei, vocês não me chamam para visitar, que eu não estou visitando ninguém. Ninguém vem na minha casa, por favor, porque eu não vou atender. Então, assim, eu passei a focar, eu viajava muito, tive que decidir, né? Você tem que ter prioridade. E outra coisa que foi muito bom também é não comentar muito, assim, porque infelizmente ou não, tanto na igreja quanto na família, sabe? Sempre as pessoas querem para te dar apoio, né? Parece que nem elas mesmas acreditam que você vai dar conta. Então, assim, para você ficar comentando e ficar ouvindo só coisas negativas, é melhor ficar calado, melhor não comentar com ninguém, comentar com Deus mesmo. E outra coisa que é importante você andar e ouvir pessoas que já conseguiram, pessoas ter o seu meio de amizade, pessoas que já tocam, que gostam da música, que vai Uhum. te apoiar de alguma forma. Pessoas para, sabe, para enfatizar as suas dificuldades, eu mesma já faço isso, né? Inconscientemente eu estou sempre me cobrando e me sentindo burra porque eu não consegui passar o exercício tal naquele dia. Outro erro também, eu achava que a quantidade de horas, se eu ficasse horas sentado no órgão, eu ia conseguir, não é por aí. Chegou a hora que, pelo menos meu cérebro é assim, chegou a hora que ele, tipo, trava. Então, já teve um domingo que eu fiquei o dia inteiro estudando, quando chegou, assim, umas 4 horas, eu já não estava, o dia inteiro, assim, eu parei para almoçar, fiz a comida rapidinho, almocei, voltei e tal. Mas eu falei assim, meu foco hoje é só estudar música. Isso eu vi também que não funciona, chegou uma hora que parece que sua mente trava, quando foi umas 4 horas, 5 horas, eu estava com muita dor de cabeça, aí quer dizer, não consegui fazer foi mais nada, que eu tive que fechar o olho, sabe, um lugar escuro, para esvaziar um pouco a cabeça. Então, assim, não é questão só de. Eu fico vendo as pessoas falando, mas eu fico calada, não vou ficar corrigir ninguém, né? Assim, se perguntar, tudo bem, mas eu corrigir não. Mas, assim, não é quantidade de horas. Você pode até estudar o dia inteiro, mas você também tem que ter os intervalos. Eu achei ótimo aquele Pomodoro que você indicou lá na videoaula, né? Eu já Uhum. instalei no meu celular, foi ótimo, eu tenho feito muito isso. E acaba que o seu própria cabeça aprende, assim, quando está chegando o tempo do Pomodoro alarmar, avisar que é 5 minutos de pausa, eu já parei, assim, parece que já, sem ver, o próprio cérebro já acostuma. Então, assim, tem coisas que é isso mesmo, é foco, a dedicação é todo dia, e a oração mesmo. Eu creio muito assim no poder de Deus, sabe? Eu tenho muita fé, passo muitas provas, já passei muita coisa na vida, assim, mas o que eu tenho muito comigo, assim, é fé em Deus, porque a gente está realmente nos últimos tempos, a gente não tem como confiar em ninguém, a gente não tem, na prática, assim, a realidade é bem difícil mesmo, então a gente tem que servir a Deus mesmo e correr atrás né, de melhor servir a Deus mesmo, porque essa parte também é para eu melhor servir a Deus. Quando eu oro, eu falo isso, eu falo, Senhor, eu quero o melhor te servir. Não para me aparecer para ninguém, ou ficar disputando órgão na igreja, não, porque eu vejo muito essa briguinha aqui, mas para eu melhor te servir em casa mesmo. Estou muito, eu tocando um 3-1, eu estou tão feliz, eu toco ele todo dia. Quando eu tocar os 480, meu Deus. Uau, uau. Olha que legal, hein? É a primeira vez assim que eu ouço alguém falar que colocou essa parte em prática, comentar, né, do Pomodoro. Eu fico muito feliz, de verdade, porque eu fiz aquela aula de plano de estudos com tanto carinho e foi até uma questão de uma irmã ter ficado com tanta dificuldade, ela também estava precisando de muita ajuda. E eu lembro que eu sentei com ela,
eu precisei ligar para ela e fazer um vídeo aula e falar, olha, você vai. A hora que você vai acordar, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Aí depois você vai. Quanto tempo você tem aqui nesse intervalo? Ah, eu tenho 5 minutos. Será que dá para colocar o estudo aqui? 10 minutos? Não, aqui dá. Então fui fazendo isso com ela. E depois disso eu falei assim, poxa, isso pode ajudar mais irmãs. Isso É, pode ajudar. Então, foi quando eu inseri também aquela planilha, né, de hora, o que você vai fazer, tudo que você faz, para você também olhar para o seu dia e falar, não, eu tenho sim tempo. Porque muitas pessoas acham que precisa, né, uma janela grande de horas, que nem você falou. Não é nem saudável ficar muito tempo estudando, porque o seu cérebro daqui a pouco tá derretendo aqui, né? Você tá é, esgotado mentalmente, tá tudo derretendo assim, igual a manteiga, porque não é o excesso, é a qualidade. é verdade. Qualidade. E também a questão de colocar prioridade. Por exemplo, eu gosto muito de mexer com planta, É uma molhar as delícia. plantas e tal, cuidar, não sei o quê. Mas eu percebi também que meu horário de melhor evolução, assim, de raciocínio melhor é pela manhã. E de manhã é o melhor horário que eu também tinha que molhar as plantas. Aí eu levantava, ia lá, molhar as plantas, não sei o quê. Quando eu via, poxa, meio-dia, caramba, tem que correr com o almoço, porque tudo é o que tem que fazer, né? Aí depois eu pensei assim, falei, gente, eu tenho que dar prioridade, deixar essas plantas para de noite, porque se eu molhar as plantas à noite, beleza, não vai ter problema nenhum, não preciso de raciocinar para molhar a planta. Agora, de manhã eu preciso de raciocinar sim para estudar, então é questão de prioridade também, você tem que, qual é o meu melhor horário? É de manhã, então é de manhã que eu tenho que sentar para estudar. Já tentei estudar à noite, não rola, minha cabeça tá ali cansada, querendo dormir, de madrugada também não é o ideal, não é o correto, mas assim, como eu perco muito sono às 3 horas, aí eu levanto, hora, já vou estudar um pouco também. Mas o ideal mesmo é de manhã. O ideal é cada um ver qual o seu melhor horário o seu melhor horário produtivo, né? Porque não adianta ter o melhor horário se você também não produz, não evolui. Então, assim, estudar música realmente é uma questão é muita coisa. Mas o que é mais forte é isso, é você saber o que você quer, você ter foco e a metodologia mesmo, né? Porque eu acho a sua metodologia, assim, top, excelente, maravilhosa, porque você vê resultado rápido. A gente fala, mas irmã ansiosa quer tocar logo. Claro, a gente tá estudando porque quer tocar, ué. Você vai estudar para quê? Para ficar decorando teoria? Não. Então, assim, a metodologia realmente é excelente. Tem vários outros cursos por aí, mas cada um tem seu objetivo, seu foco. E eu achei muito bom esse. Deus mesmo que te abriu a mente para ter essa técnica, assim, muito bom, realmente. Não me dediquei, assim, como eu estou te falando, não consegui ainda 100%, que já era para ter, né, porque já vai fazer um ano, já era para estar mais evoluída, mas enfim, tudo no seu tempo mesmo. E que bom que a irmã decidiu manter esse processo, né, de estudos. Porque às vezes eu vejo assim que que algumas irmãs que começa, se sente insegura, daí depois eu vou lá ver no YouTube, tá lá comentando. Nossa, irmã, desisti. Agora eu tô querendo voltar, me arrependi. E acaba Eu falando, também né? fiz isso, né, várias vezes. Então, assim, eu acho que agora você entendeu o que você precisa, né? Agora você entendeu o que é essencial para você, como funciona o seu estilo de vida encaixado na rotina também dos estudos, não fazer isso de forma forçada, não ficar estudando demais. Olha só quanta coisa que a gente aprendeu aqui, ó. Não é o excesso de estudos, né? Não é estudar demais o dia inteiro, mas é ter qualidade nos estudos. Tem que ter, sim, uma janela de descanso, porque senão você fica pirada, né? É É, importante você decidir um tipo só de metodologia, pelo menos se você quer, no início, se é muito a sua vontade de tocar os hinos, principalmente, nada te impede de começar primeiro com os métodos do método AZ6M, né? Se desenvolver, aprender a tocar os hinos em 6 meses. Depois, se no futuro você quiser ir lá para a igreja, você vai mais preparada, né? Então, o problema é querer é, começar do zero duas coisas. é Não verdade. vai rolar, não vai Isso é rolar. fato mesmo. E eu E, pensava assim. e a outra questão que você falou foi a questão de revisão, né? Tem pessoas que não revisam,
que fala, eu não memorizei, eu tenho dificuldade na memorização, vou desistir por aqui mesmo. Não, você, toda vez que você ia lá estudar, você estava em contato de novo com a memorização, você ia lá, treinava de novo, revisava a aula de novo, para você sentir firmeza naquilo que você estava fazendo, no seu tempo. É, é, Metrônomo. Eu acho que é raro alguém voltar do começo para colocar um metrônomo lá no comecinho e vir vindo com o metrônomo, tá? Isso é raro. Então você é exemplo de uma aluna assim que tem disciplina e que sabe a essência para você. Eu acho muito legal e muito bonito isso, porque você não está fazendo estudo, ô, irmã Camila, para passar. Sabe não, aquele estudo que você não vê a hora de passar? Então você estuda para passar ele e nunca mais você quer ver ele, porque, é. né, Uma você. coisa que eu, uma coisa que eu achei legal, muito positiva em mim também, que eu fiquei me observando depois desse tempo todo, do ano passado para cá, é que, tipo, com o tempo, assim, você faz aquilo com muito amor, você sente falta. Aí até brincava, falava assim, nossa, eu já estou tão feliz tocando esse exercício que para ninguém quer dizer nada, para mim a musiquinha eu tô achando top. Quando eu aprendi o hino 3 então pronto, eu toco ele todo dia, porque é o que eu sei, vocês vão ter que ouvir o hino 3 todo dia. Então, Tá assim, bom? eu achei legal que eu estou estudando por amor, assim, quando eu não estudo eu sinto falta. Às vezes, eu não consigo hoje ir para a cama sem ligar o órgão, nem que seja para tocar uma lição mais simples que seja. Por mais Nem que simples que seja para seja, tocar o hino coloco 3-1. nem que seja para trocar um intenso. Agora estou aumentando meu repertório, agora já tem um 5/8. O Isso. 5/8 é aquilo que eu falei, não evolui muito ainda, por quê? Porque tem cocheia. Eu ando assim, bem travada nas cocheias. Até queria ter assistido a aula ontem tua, mas assim, acaba que eu estou faltando muito culto às quarta-feiras e as suas lives, tipo, toda quarta, né? Aí eu estava assistindo, Uhum. mas depois eu falei, não. Ah, Ontem eu depois queria, vê o fiquei na dúvida, eu replay. falei, ai, Vê o eu fico sempre replay. vale no replay, porque ontem eu ainda pensei, não sei se eu fico para assistir aula ou se eu vou para o culto. Eu falei, eu vou congregar. Então, assim, é legal quando você faz alguma coisa que você gosta. Eu estou sentindo feliz. Tem sido muito bom. Tem sido assim um companheiro para mim estudar música. Então, assim, eu tenho estudado assim por amor mesmo. A questão de companhia também, porque meu filho, né, Uhum. casou, separou, voltou, mas acaba que assim, às vezes a gente se vê final de semana, porque o horário dele tem nada a ver com o meu, trabalho, estudo, aquela correria do dia a dia. Então, assim, foi bom. Talvez as pessoas não entendam o que eu vou falar, mas na hora das provas, assim, na hora que você está bem, sabe, parece que bem arrasado, você esquece um pouco, parece que você muda, né, o foco, e isso tem me ajudado muito. Tem sido muito bom. Eu estou gostando muito de estudar, eu quero estudar assim o resto da minha vida. Peço muito a Deus, né, para ter saúde, porque eu acho que se eu tivesse saúde mental, eu acho que eu já tinha evoluído melhor. Mas Deus sabe como agir, né, e cada um tem seu tempo mesmo. Isso já não me incomoda mais. Antes eu ficava me cobrando muito com isso. Orava muito, sabe? Agora eu estou tranquila. Tem coisas que a gente tem que orar, entregar na mão de Deus e esperar operar de Deus, né? Porque o tempo de Deus é diferente da gente, né? E é nítido isso. Eu É, consigo perceber em você que você tá tranquilo. Você tá é, realmente tranquila. Opa, tá desfocando aqui. Você tá realmente não, tranquila, leve. Porque às vezes a gente conversa com a irmã, você vê que, né, tem aquela afobação e se preocupa bastante com os estudos, se preocupa em querer mostrar aquele resultado e querer, tipo assim, querer estar na frente, querer fazer tudo muito rápido, gerar resultado muito rápido. é, Ah, e eu acredito também que eu sei que o método ele também estimula, né, você entrar em ação, tudo, mas você também precisa entender que se você se sentir esgotada demais, ansiosa demais, isso não é legal, não é natural, né? Então você precisa encontrar o seu equilíbrio e não é é, desistir, é é. você encontrar a sua melhor forma de estudar e continuar, porque eu já comentei isso, não sei se você ouviu falando isso, que tem o coelhinho e a tartaruguinha. Uhum. Quando o coelhinho é aquele que vai correndo, chega lá e afobado, cansa, e nem A sempre ele até tartaruga, consegue, né, ir depois, mais rápido. Agora a tartaruga não. Ela vai no tempinho dela,
ela vai lá, vai no caminho dela, vai estudando, vai estudando. É, Quando vê, já tá tocando o primeiro hino, o segundo hino, porque ó, o tempo que você ficou brigando lá 6 meses para tentar daquela forma, em um mês você já desenvolveu o primeiro hino, já tá indo é, pro segundo hino, e aí você vai ajustando, você vai entendendo, aí depois pega mais hinos de semínima, porque nem todos os hinos são de colchê, tem bastante hinos com semínima, por exemplo. é, 278 e no 454. São hinos mais calmos, são hinos, são alternativas que você tem. E aí você vai uhum, crescendo no seu repertório. E assim, quando você vê o tempo que você estava travada, você já aprendeu aí os 50 hinos. Então você já é, está evoluindo. E assim, a música, a gente, por mais que o aprendizado eu falo, olha, 6 meses de evolução, tem gente que no primeiro mês já tá doido. Não é assim, gente, é 6 meses. Você precisa é, entender a sua jornada nesse período de 6 meses e seguir um passo a passo sem pular as etapas. Porque é só assistir todas as aulas, se eu entrar lá na plataforma, assistir todas as aulas, até a aula 10, né? Assistir até a aula 10, mas se só assistiu, não vai adiantar nada. Você não é, passou, você não treinou, você não colocou em prática, você não entrou em é contato com a verdade. monitora. Então, tudo isso faz com que você é, você, por mais que a gente cometa esses erros, quando a gente ainda é humilde, volta lá e escolhe fazer agora da maneira certa, isso muda completamente o resultado, sabe? Isso diferencia quem desiste, né? Porque tem muitas pessoas que acabam desistindo porque, ai, nossa, eu vou ter que começar de novo. Ai, nossa, mas tem que fazer assim. Ou tá acostumado com outra metodologia, quando entra. Ai, nossa, mas isso daqui eu já sei. Não tem humildade de sentar ali para estudar. E você tá fazendo isso com É, louvor. Você tá fazendo isso bem. E, assim, só tem que parabenizar você pela sua hum, evolução e pela sua resiliência, sabe? Você está sendo exemplo é, de resiliência para outras irmãs, Camila. Porque é, a sua trajetória na música ela tá sendo de um modo que seja leve para você e que não se torne um fardo, sabe? É, é, imagina você estudar, mas você nem quer mais estudar porque aquilo tá te fazendo mal. Não é assim também, né? Então, só que às vezes a gente faz isso se tornar ruim. Não deve ser é. assim. Eu vejo muito, assim, aqui na minha região, com as pessoas que eu procuro, que eu tenho contato, que eu conheço, assim, e tal, eu vejo muito também, antes eu só me culpava, eu me sentia uma burra, eu chorava, largava para lá, porque aquilo parece que não fluía, parece que não ia entrar na minha cabeça. E hoje eu me sinto mais tranquila, confortável, porque eu vejo assim, tipo assim, eu tenho que lembrar e que exaltar também as minhas qualidades, para que eu mesmo não fico me denegrindo, né? E uma coisa que eu vejo, assim, vantagem de mim também é que, tipo assim, o que eu decidi estudar música é por amor, é porque eu quero mesmo, não é porque, ai, meu marido é músico na igreja, porque filho de ancião, não. Eu vejo isso muito fardo pesado em algumas irmãs, que tem que estudar música, porque não sei o quê, vários motivos, né? Eu não, eu quero estudar música realmente por amor mesmo, porque eu acho muito bonito, eu acho um dom muito, muito bonito, assim. E com relação à tartaruga, é muito bom essa sua analogia, porque aqui em casa eu tenho uma tartaruga, um jabuti, na verdade, e antes de eu tê-la, eu achava que tartaruga era muito lenta, mas não é bem assim, não. Ela é lenta, mas ela tem um método dela, ela tem vamos dizer assim, ela tem a metodologia dela. A minha tartaruguinha, Uhum. ela vive dormindo, sei lá o que ela está fazendo. Mas quando ela sai, aí tá, eu tô vendo ela aqui. Daqui a pouco ela some. Teve uma vez que ela andou assim o quintal inteiro, com tão pouco tempo. Eu falo, gente, mas essa tartaruga não é tão lenta assim, não. Ela é lenta sim, mas ela tem, tipo assim, no jeitinho dela, ela tem um objetivo, ela vai Ela ali, vai fixa em um longe, ela lugar. não para. E aí eu achei legal você falar isso aí, porque eu olhei para ela uma vez e lembrei de mim. Eu falei, ah, mas eu sou uma tartaruga, É porque isso. eu Eu tô ali no meu tenho jeitinho, mas eu tô ali todo dia, e um dia Deus vai na abençoar. na chácara da minha mãe. A gente também tem duas tartarugas, né? Eu morava lá, eu também era meio que dona da tartaruga, gostava de tartaruga, hoje não tenho mais, é da minha mãe.
Mas era incrível, hilário. As bichinhas tinham um canteiro assim É. alto. Acredito que elas se jogavam de lá de cima. Não, Se e elas são jogar. rápidas, assim, no jeito delas, né? E ó, São rápidas. e ia, e daqui a pouco a gente perdia as tartarugas. E assim, como é bem grande, tipo, do ponto A até o ponto B ou C, era, tipo, bem longe a distância. E do nada, eu falei, mãe, a tartaruga tá lá no campo. Tipo, muito longe. Como é que ela veio parar aqui assim tão rápido? Não sei. As bichinhas é rápida. Não é tão É. lenta assim, não. Então a gente. E outra coisa que eu vejo, eu gosto muito de animal, assim. Aí outra coisa que eu vejo legal também é, tipo assim, os animais, eles têm memória. A gente pensa que não, mas sim. A gente vê muito o exemplo do cachorro, porque é o animal mais, assim, domesticado e tal. Mas aqui em casa também eu crio galinhas e eu fico observando como que elas têm memória. Hum. Elas, quando você pega pequenininho, filhotinho, pintinho e tal, aí, na medida que vai crescendo, ela já tem aquele mesmo, tipo assim, a rotina delas também. Quando elas querem alguma coisa, elas têm um piado diferente e tal. O galo também. Então, assim, os bichos, eles vivem. E claro que você vai falar assim, ah, mas é questão de sobrevivência, tá? Mas eles não ficam tipo assim, se denegrindo, essa coisa negativa. Eles vivem, eles Ah, essa comem. pena aqui. Ah, não, essa galinha, Esse não vou chegar papo perto aqui. essa galinha, não vou chegar perto dela porque ela está despenada. A Não, minha ela se unha aqui. aceita. Eles se aceitam, eles têm memória, eles têm. Tá, mas é porque eles têm é instinto de sobrevivência. Tá, mas eles têm aquele ritmo ali, eles levantam, tipo assim, levanta, se alonga, come, vive e tal, tem memória. Eu tinha uma galinha aqui que tudo quanto é ovo que você botasse para ela chocar, independente do que quer que seja, ela abraçava, ela ficava ali. Às vezes o pintinho estava meio assim, morrendo meio capenga, ela pegava, cuidava, não queria Olha, saber se o pintinho às vezes preto, a bicha branca, não tinha nada a ver. E ela estava lá, mãezona. Minha tia teve uma cachorra que a gatinha perdeu a mãe e ela pegou aquela gatinha, oh, disse que era meu filha dela e mamava Deus. nela. Então, tipo assim, Oh, a gente, ser humano, está no final dos tempos mesmo, porque a gente não se abraça, a gente não compartilha. Infelizmente, na música tem essa concorrência. Eu falei, gente, para que vocês brigam por causa de um único órgão? Ele é de todo mundo. Você não toca hoje, toca amanhã. Para que isso? Então, assim, a gente, ser humano, tem muito que aprender com os animais, sabe? tem E mesmo. eu acho legal essas analogias A- assim, que acho que a tudo evolui. gente, acho que a gente acaba, como a gente teve muito, a gente teve essa questão, né, de saber o discernimento do bem e do mal, a gente sofreu, né, com isso, porque isso seria uma coisa tipo que aos olhos de Adão lá naquela época olhou assim, poxa, isso daqui é muito atrativo, né? Eu vou ser igual a Deus, né? Agora, Atrativo. agora sofre as Ah, consequências. Aí é, eu sempre coloco assim que a gente na música a gente deve ser como criança também. Eu vejo muito criança, criança é muito ela também tem essa coisa do animal assim, porque a criança ela não tem maldade no coração, não guarda ela não rancor. tem, ela não se culpa. A criança ela não tem essa, porque o que que acontece? Nós somos moldados pela nossa, a gente vai crescendo e situações da nossa vida que acontecem lá no passado faz com que a gente se sabote hoje. Então, às vezes, um trauma que você sofreu também na infância, mesmo que você seja uma criança que uma criança estudando, parece ser mais leve, mas vamos supor que ela sofreu alguma coisa. E às vezes o sofrimento é por exemplo, é uma falta é o pai brigando com a mãe. Ou às vezes é a limitação, não tem condição para comprar, às vezes a limitação de falta alguma coisa dentro de casa, que é escassez, né? A, a mãe colocar o filho para cuidar do neném, ele começa a ter uma responsabilidade maior. A É, mãe contando o problema pro filho, chorando perto. Então, tudo isso vai nos moldando. Então, quando a gente cresce cheio de culpa, né? Cheio de medo, cheio de julgamento, cheio de tanta coisa. E quando a gente vai aprender alguma coisa nova, tudo aquilo tá ali na nossa memória ali, tipo, e não deixa a gente fluir.
fluir verdade. como uma criança que vai aprender. Eu tenho uma aluninha, ela tem uns 7 anos. É muito gostoso ver ela estudar e mostrar o que ela está aprendendo, porque ela faz isso de forma leve. Ela não, quando ela erra, a gente dá risada, sabe? A gente dá Espontâneo, né? risada. Daí eu falei assim: Nossa, Emily, olha só isso. Você esqueceu dessa nota. E ela dá risada, a gente volta de novo, sabe? É muito leve. Ela não se culpa, dá pra ver, a gente sente isso, sabe? Então daí a gente Hum, volta de novo. Aí eu brinco com ela: Olha só essa notinha aqui, que nota que é, hein? Dela, não sei. Eu falei: Como assim você não sabe? É só contar aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, você sabe sim. Daí quando ela consegue, ela dá risada também. Tipo assim, então é uma coisa leve. Criança é espontânea, né? assim. Agora, adulto, nossa, a gente se Já dói tá mais. brava, A gente já quer fica chorar, já quer bravo. desistir. Ai, será que ela fez isso como uma indireta pra mim? É, Jogando indireta. Acho que ela falou uma isso coisa. de mim. Então, assim, a gente tem muita essa, né? E a gente deveria. Quando Jesus fala que a gente tem que ser igual criança, antes eu não entendia. Não entendia isso. E ele É ser fala. leve. Se você se tornar como uma criança, as crianças vão. Das crianças é o reino dos céus. Por quê? É a pureza, não é ter a maldade no coração, é você ser leve, é você ter essa coisa de brincar, de sentir o momento, de estar presente. Eu acredito que é mais o estado de presença. Porque se você senta no órgão para estudar e você não está no seu estado de presença, e você deixa a sua mente divagar muito para os problemas, né? Isso vai te impedir também, porque daí gera uma ansiedade. Você vai para frente É, do órgão lá para estudar, você não tem aquele momento para você, porque você está sempre pensando nas outras coisas, no futuro, excesso de passado, excesso de futuro. Então, a gente também precisa buscar, né, melhorar, né, nessa questão da nossa mente mesmo, cuidar dessa parte, né, do nosso emocional, que é muito importante. Eu acredito nisso. Paz tá bom, Deus, paz de Deus. abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.